Para vigiar a babá, o milionário instalou câmeras e viu o filho pequeno fazendo algo que partiu seu coração. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. A chuva batia contra as janelas do 42º andar, criando um ritmo hipnótico que ecoava pelo apartamento silencioso. Rafael Mendes ajustou os punhos da camisa social italiana e olhou pela primeira vez em semanas para além das telas de seus 3 monitores. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua eterna agitação. Mas dali de cima, da cobertura na Vila Nova Conceição, a cidade parecia apenas um formigueiro distante e controlável. "Papai!" A voz pequena de Clara ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio que Rafael havia cultivado como um escudo. Aos 5 anos, a menina tinha os olhos castanhos da mãe e uma fragilidade que o assombrava desde que Mariana embarcou para Lisboa, 6 meses atrás, levando apenas 2 malas e deixando para trás um rastro de acusações amargas. "Estou trabalhando, Clara. A babá nova chega daqui a pouco", respondeu Rafael sem desviar o olhar da planilha de resultados trimestrais. Era assim que funcionava. Ele provia, ela obedecia. Simples, eficiente, como tudo em sua vida. O apartamento de 400 metros quadrados espelhava perfeitamente a personalidade de seu proprietário. Linhas retas, cores neutras, móveis de designer e uma organização quase militar. Cada objeto tinha seu lugar, cada ambiente sua função. As paredes brancas eram decoradas apenas com quadros abstratos caros e uma única foto de Clara, em moldura de prata, estrategicamente posicionada na mesa do home office, mais por obrigação social do que por sentimento. Rafael havia crescido em Alphaville, filho de um engenheiro alemão rígido e uma mãe brasileira que abdicou dos próprios sonhos para manter a casa impecável. Aos 40 anos, ele reproduzia com precisão cirúrgica o modelo familiar que conhecia: distância emocional mascarada de proteção, amor demonstrado através de conquistas materiais e a crença inabalável de que disciplina era sinônimo de cuidado. "A vida é sobre resultados, Rafael. Sentimentos são luxos que os fracos não podem se dar", costumava dizer o pai durante os jantares em silêncio de sua infância. E foi exatamente essa filosofia que o transformou no CEO mais jovem da TechFlow Solutions, empresa de software que ele mesmo fundou aos 30 anos e que agora faturava 8 dígitos anuais. A campainha tocou com precisão às 8 horas da manhã. Rafael abriu a porta e se deparou com uma mulher de 48 anos. Cabelos castanhos presos em um coque discreto, vestindo uma blusa social azul marinho e uma saia midi que denunciava bom gosto sem extravagância. Lúcia Ferreira tinha no olhar uma mistura de determinação e melancolia que ele não soube decifrar naquele primeiro momento. "Senhor Rafael, sou Lúcia, a nova babá. Chegamos a conversar por telefone ontem", disse ela, estendendo a mão com firmeza. Sua voz carregava um sotaque paranaense suave, quase imperceptível, mas que revelava origens humildes. "Entre. Vou explicar rapidamente a rotina da Clara e as regras da casa", respondeu Rafael, gesticulando para que ela o seguisse até a sala de estar. "Tenho uma reunião importante em 20 minutos. Lúcia observou o ambiente enquanto caminhava. As paredes nuas, o silêncio quase ensurdecedor, a ausência completa de qualquer traço de vida infantil no living. Era como se uma criança fosse uma inquilina temporária naquele espaço, não a moradora principal. Clara acorda às 7, toma café às 7:30, sempre a mesma coisa: pão de forma integral, geleia sem açúcar e suco natural. Às 9 sai para a escola, volta às 4. Durante a tarde, pode assistir TV apenas 1 hora no quarto dela. As refeições são pontuais, nada de doces entre as refeições, disse Rafael, lendo de uma lista datilografada que tirou do bolso da camisa. E todas as atividades são monitoradas pelo sistema de segurança.
As câmeras gravam tudo. É para garantir que está tudo bem, você entende? Lúcia assentiu, mas uma ruga de preocupação se formou entre suas sobrancelhas. Em 22 anos, trabalhando com crianças em escolas públicas de Maringá, ela nunca havia visto uma casa tão estéril. Era como se fosse um consultório médico, não um lar. E brincadeiras? Atividades lúdicas? Perguntou ela com cuidado. Clara tem todos os brinquedos educativos mais modernos no quarto. Tablets com aplicativos pedagógicos, jogos de encaixe importados, livros adequados para a idade. Ela é uma criança muito disciplinada, não dá trabalho, respondeu Rafael, consultando o relógio suíço no pulso. Preciso ir. Qualquer emergência, meu número está na geladeira. Depois que Rafael saiu, Lúcia ficou sozinha na imensidão silenciosa do apartamento. Caminhou até o quarto de Clara e bateu delicadamente na porta entreaberta. Posso entrar, amor? A menina estava sentada na cama king size, ainda de pijama, abraçando um urso de pelúcia desgastado, o único objeto naquele quarto que parecia ter sido escolhido por ela, não por um decorador. Clara tinha cabelos cacheados castanho claro, olhos grandes e uma palidez que denunciava pouco tempo ao ar livre. Você é a nova babá? Perguntou Clara, com uma timidez que partiu o coração de Lúcia. Sou sim, me chamo Lúcia, mas você pode me chamar como quiser. E você deve ser a Clara, né? Seu papai me falou que você é muito esperta. Clara assentiu, mas não sorriu. A babá anterior foi embora porque o papai disse que ela dormia no trabalho. Ele viu pela câmera. Lúcia se sentou na beira da cama, mantendo uma distância respeitosa. E você, gosta daqui? Gosta da sua casa? A pergunta pareceu pegar Clara de surpresa. Ela olhou ao redor do quarto imenso, com móveis brancos lacados, prateleiras organizadas por cor e tamanho, brinquedos alinhados como soldadinhos em formação. É bonita, respondeu Clara, mas sua voz carregava uma tristeza que nenhuma criança de 5 anos deveria conhecer. Só é muito silenciosa. Na casa da vovó, que a mamãe me levava, às vezes, tinha passarinho cantando de manhã. Aqui só tem barulho de carro lá embaixo. Naquele momento, Lúcia entendeu exatamente o que havia aceitado ao vir para São Paulo. Não era apenas um emprego, era uma missão. Aquela menina e aquele homem estavam perdidos em suas próprias vidas, prisioneiros de uma rotina que sufocava qualquer vestígio de alegria. Que tal tomarmos um café da manhã gostoso? Posso preparar algo diferente para você hoje? Pela primeira vez, um brilho tímido apareceu nos olhos de Clara. Pode? O papai não vai ficar bravo? Seu papai quer que você seja feliz, amor. Às vezes os adultos só esquecem como fazer isso, disse Lúcia, estendendo a mão para Clara. Vem comigo, vamos ver que delícias tem nessa cozinha toda moderna. Enquanto preparavam juntas um pão de queijo caseiro, receita que Lúcia sabia de cor desde menina, nenhuma das duas imaginava que aquele seria o primeiro dia de uma transformação que mudaria para sempre as vidas de todos naquela casa de paredes brancas e corações fechados. O aroma de pão de queijo ainda pairava pela cozinha quando Rafael retornou ao apartamento às 9 da noite, 3 horas depois do horário que havia prometido. A reunião com investidores coreanos se estendeu além do previsto, e ele gastou mais 2 horas no trânsito da Marginal Pinheiros, ruminando números e projeções de crescimento para o próximo trimestre. Clara já jantou e está dormindo, informou Lúcia, que organizava a cozinha com movimentos precisos, mas sem a rigidez militar que ele esperava. Deixei o prato do senhor no forno, caso tenha fome. Rafael acenou com a cabeça, mas não disse obrigado. Gratidão era um luxo emocional que ele raramente se permitia expressar. Dirigiu-se diretamente ao home office, onde 3 monitores já exibiam relatórios e planilhas que ele revisaria até altas horas.
Era sua rotina há anos, trabalhar até o corpo pedir clemência, dormir 5 horas, acordar e repetir o ciclo. Senhor Rafael, a voz de Lúcia o fez parar na porta do escritório. A Clara perguntou se o senhor poderia dar boa noite para ela. Ela disse que sente falta disso. As palavras atingiram Rafael como um soco no estômago. Fazia quanto tempo que ele não entrava no quarto da filha apenas para desejar boa noite. Fazia quanto tempo que não havia acordada, na verdade. A rotina havia se tornado uma armadura contra qualquer tipo de proximidade emocional. Ela deve estar dormindo já. Melhor não acordar, respondeu ele, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Ainda não dormiu, está esperando, insistiu Lúcia. E havia algo em seu tom que não era desrespeitoso, mas era firme. Uma doçura determinada que o desconcertou. Rafael suspirou, largou a pasta de couro sobre a poltrona e caminhou até o quarto de Clara. A porta estava entreaberta, e uma luz suave da luminária em formato de lua minguante criava sombras dançantes na parede. Clara estava deitada, abraçada ao urso de pelúcia, mas seus olhos estavam abertos, fixos no teto. Papai? Ela se virou quando o ouviu entrar e um sorriso tímido iluminou seu rostinho. Você veio. Vim dar boa noite, disse Rafael, permanecendo de pé ao lado da cama, as mãos nos bolsos da calça social. Não sabia exatamente o que fazer com o próprio corpo naquele espaço. Intimidade era um território estrangeiro para ele. A tia Lúcia fez pão de queijo hoje. Era igual ao da vovó Teresa, lembra da vovó? A mamãe me levava lá às vezes, disse Clara, sua voz carregando uma nostalgia impossível para alguém tão jovem. Rafael lembrava vagamente da mãe de Mariana, uma senhora simpática que vivia em uma casa pequena em Perdizes, cheia de plantas e sempre com alguma música sertaneja tocando no rádio da cozinha. Mariana costumava levar Clara lá aos domingos, mas ele nunca acompanhava. Sempre havia trabalho pendente, sempre havia uma desculpa. Lembro, mentiu ele, porque não conseguia lembrar de nada além de reuniões e números daquele período. Você gostou do pão de queijo? Muito, e a tia Lúcia me deixou ajudar a fazer. Eu quebrei um ovo na pia, mas ela não ficou brava. Disse que na cozinha da casa dela, no Paraná, os sobrinhos sempre faziam bagunça também. Algo se mexeu no peito de Rafael. Uma sensação estranha, quase desconfortável. Era como se uma porta que ele mantinha, trancada há anos, estivesse sendo lentamente forçada por pequenas mãos insistentes. Papai, posso fazer uma pergunta? Clara se sentou na cama, o urso ainda preso entre os braços. Pode. Por que a mamãe foi embora? Foi por minha culpa? A pergunta atingiu Rafael como um raio. Ele se sentou na beira da cama, finalmente, e pela primeira vez em meses, realmente olhou para a filha. Viu Mariana nos olhos dela, mas viu também algo que era só seu. Uma determinação silenciosa, uma força que ele reconhecia em si mesmo. Não foi por sua culpa, Clara, nunca foi, disse ele, e sua voz saiu mais baixa, mais humana do que pretendia. Às vezes os adultos brigam, e quando brigam muito, decidem morar separados, mas isso não tem nada a ver com você. Ela não me liga mais, murmurou Clara, abaixando os olhos. A tia Lúcia disse que talvez a mamãe esteja ocupada se arrumando na casa nova, mas faz 2 meses. Rafael sentiu um nó na garganta. Mariana havia ligado 3 vezes desde que se mudou para Lisboa. 3 ligações rápidas, sempre com pressa, sempre com alguma desculpa sobre fuso horário ou compromissos. Ele nunca contou isso para Clara, na esperança de que a situação se normalizasse sozinha. Mas as crianças percebem o abandono mesmo quando os adultos tentam disfarçar. Vou conversar com ela, ok? Vou pedir para ela te ligar mais vezes, prometeu Rafael, sabendo que era uma promessa que talvez não conseguisse cumprir,
Mariana havia sido clara, queria uma vida nova, longe de tudo isso. Tudo isso incluía Clara, aparentemente. Papai, você gosta da tia Lúcia? A pergunta surgiu do nada, com aquela honestidade brutal das crianças. Ela começou hoje, ainda não sei, respondeu Rafael, mas percebeu que estava mentindo novamente. Havia algo diferente em Lúcia. O apartamento tinha um cheiro diferente quando ele chegou. Não apenas o pão de queijo, mas algo mais sutil. Vida, movimento. Como se alguém tivesse aberto uma janela em uma casa que permanecia fechada há meses. Ela é legal, contou histórias da infância dela. Disse que morava numa fazenda e que tinha uma vaca chamada Mimosa, disse Clara, se aconchegando sob o cobertor. Papai, você tinha uma vaca quando era criança? Rafael quase sorriu. Não, amor. Eu cresci em apartamento como você. Era silencioso também. A pergunta o pegou desprevenado. Sim, havia sido silencioso. Jantares sem conversa, fins de semana sem brincadeiras, uma infância medida em notas escolares e expectativas não verbalizadas. Seu pai acreditava que demonstrar afeto era sinal de fraqueza, e sua mãe havia aprendido a amar em silêncio para manter a paz. Era assim, admitiu ele. Não gosto de silêncio, disse Clara, bocejando. A tia Lúcia cantou uma música enquanto fazia o pão. Era bonita, falava sobre passarinhos. Rafael ficou ali mais alguns minutos, ouvindo a respiração de Clara se tornar mais profunda e regular. Quando teve certeza de que ela dormia, beijou sua testa, um gesto automático que o surpreendeu. Fazia quanto tempo que não a beijava boa. Noite! No corredor, encontrou Lúcia organizando o material escolar de Clara para o dia seguinte. Ela havia trocado a roupa social por uma camiseta simples e calça jeans, e parecia mais jovem, menos formal. Obrigado por fazer ela esperar, disse Rafael, constrangido com a própria gratidão. Criança precisa se sentir importante para os pais, respondeu Lúcia, sem parar de organizar os cadernos. No interior, onde eu trabalhava, via muito pai chegando tarde do trabalho e esquecendo que filho não é móvel da casa. Fica ali quietinho, mas sofre igual. As palavras de Lúcia ecoaram na cabeça de Rafael enquanto ele revisava contratos até 2 da manhã. Pela primeira vez em anos, o trabalho não conseguia ocupar completamente seus pensamentos. A imagem de Clara esperando por um boa noite, abraçada ao urso desgastado, voltava insistentemente à sua mente. Antes de dormir, ele fez algo inédito. Verificou o sistema de monitoramento não para controlar o trabalho da babá, mas para rever os momentos do dia. Viu Lúcia ensinando Clara a amassar a massa do pão de queijo. Viu os dois rindo quando Clara derrubou farinha no chão. Viu a paciência infinita com que Lúcia explicava cada passo da receita. Era estranho ver alegria naqueles cômodos que ele sempre havia considerado perfeitos em sua organização silenciosa. Pela primeira vez, Rafael se perguntou se perfeição e felicidade eram a mesma coisa. A segunda semana de Lúcia na casa trouxe mudanças sutis que Rafael ainda não sabia como interpretar. Chegava em casa e encontrava desenhos de Clara colados na geladeira, algo impensável durante o regime das babás anteriores, que seguiam à risca suas instruções sobre manter o apartamento apresentável. Os desenhos retratavam sempre a mesma cena: uma casa pequena com chaminé, soltando fumaça, flores no jardim e 3 figuras de mãos dadas na porta. Quem são essas pessoas? Perguntou Rafael numa quinta-feira, apontando para o desenho mais recente, enquanto servia um café que Lúcia havia preparado. Um café coado na hora, aromático, completamente diferente das cápsulas express que ele consumia mecanicamente. Sou eu, a tia Lúcia, e você, papai, respondeu Clara, que terminava o jantar na mesa da cozinha americana. É nossa família. A palavra família ecoou estranhamente nos ouvidos de Rafael. Desde o divórcio, ele evitava esse termo.
Família era algo que se tinha antes, algo que se perdia, algo que gerava expectativas impossíveis de cumprir. Mas ali estava Clara, aos 5 anos, reconstruindo o conceito com a simplicidade devastadora das crianças. Clara, amor, termina a comida. Depois tem banho, disse Lúcia, secando as mãos no avental floral que ela havia trazido de casa. Era um avental simples, desbotado pelo uso, completamente fora do padrão estético do apartamento, mas que trazia algo indefinível de aconchego àquele espaço. Rafael observava essas interações do sofá da sala, fingindo ler e-mails no tablet, mas, na verdade, estudando cada gesto, cada palavra trocada entre elas. Lúcia tinha uma paciência que o desconcertava. Quando Clara derrubava comida, ela simplesmente limpava sem suspirar ou fazer comentários ácidos. Quando a menina perguntava pela 20ª vez por que os passarinhos não tinham dentes, Lúcia respondia como se fosse a primeira vez. Senhor Rafael, posso falar com o senhor um minutinho? Lúcia se aproximou após colocar Clara no banho. É sobre a rotina da Clara. Rafael travou. Essa frase geralmente vinha acompanhada de pedidos de aumento, reclamações sobre condições de trabalho, ou, no caso das 2 babás anteriores, avisos de demissão. Pois não, disse ele, pausando a leitura de um relatório financeiro. A Clara é uma menina muito inteligente, mas percebi que ela tem alguns medos que talvez sejam importantes o senhor saber, disse Lúcia, escolhendo as palavras com cuidado. Ela tem medo de fazer barulho, medo de sujar alguma coisa, medo de incomodar. Para uma criança de 5 anos, isso não é normal. As palavras de Lúcia atingiram Rafael como um diagnóstico médico indesejado. Ele sabia, em algum canto da consciência que preferia manter trancado, que Clara havia se tornado uma criança silenciosa demais, obediente demais, cautelosa demais. Mas havia interpretado isso como maturidade, como boa educação. Ela é bem comportada, rebateu Rafael, mas sua própria voz soou pouco convincente. Com todo respeito, senhor Rafael, criança de 5 anos tem que fazer bagunça, tem que rir alto, tem que fazer perguntas bobas, tem que testar limites, disse Lúcia, e havia uma firmeza gentil em sua voz, que ele não estava acostumado a ouvir. A Clara vive com medo de desapontar. Isso pode virar um problema sério no futuro. Rafael se levantou, caminhando até a janela que dava para a cidade iluminada. Lá embaixo, São Paulo fervilhava em sua energia caótica. Mas dali de cima, tudo parecia controlável, previsível. Era assim que ele gostava de enxergar a vida, de uma distância segura, onde as emoções não conseguiam alcançá-lo. E o que você sugere? Perguntou ele sem se virar. Que o senhor passe mais tempo com ela, tempo de verdade, não só na hora de dormir, disse Lúcia. E que deixe ela ser criança, sujar a roupa, fazer barulho, bagunçar um pouco a casa. Esta casa custa 3 milhões de reais, Lúcia. Não é playground. Mas é o lar da Clara, replicou Lúcia, e havia algo em sua voz que fez Rafael se virar para olhá-la. Com todo respeito, senhor Rafael, dinheiro não cria lembrança boa de infância. Carinho cria. Aquela noite, depois que Lúcia foi embora, ela morava em uma kitnet no Bela Vista, a 40 minutos de ônibus dali. Rafael fez algo que não fazia há semanas. Revisou as gravações do sistema de segurança, não em busca de falhas no trabalho da babá, mas tentando entender o que ela havia tentado lhe dizer. Na tela do computador, viu cenas que o perturbaram profundamente. Clara pedindo desculpas por derrubar um lápis de cor no chão. Clara sussurrando para não incomodar o papai que está trabalhando. Clara organizando seus brinquedos com uma precisão obsessiva, como se cada objeto fora do lugar pudesse gerar uma catástrofe. Mas viu também outras cenas.
Lúcia sentada no chão do quarto de Clara, construindo torres com blocos de montar e derrubando tudo de propósito para fazer a menina rir. Lúcia ensinando Clara a plantar salsinha em vasinhos improvisados na varanda, sujando as duas de terra e não se importando nem um pouco. Lúcia cantando canções de roda que ele mesmo cantara na infância, em momentos raros em que seu pai não estava por perto. A cena que mais o impactou aconteceu na quarta-feira. Clara brincava sozinha na sala, empilhando livros para fazer uma casinha, quando derrubou sem querer uma escultura de vidro veneziano que Rafael comprara em uma viagem de negócios à Itália. O barulho foi alto e pedaços de vidro se espalharam pelo piso de mármore. A reação de Clara foi instantânea e devastadora. Ela se encolheu no chão, abraçou os joelhos e começou a chorar de uma forma desesperada, repetindo: desculpa, papai, não foi de propósito, o papai vai ficar bravo de novo. Rafael pausou o vídeo naquele momento. De novo? Quando ele havia ficado bravo antes. Tentou se lembrar e com horror conseguiu. Há um mês, Clara havia derramado suco na mesa de centro italiana. Ele não havia gritado, mas sua reação havia sido fria, cortante. Clara, você tem que tomar mais cuidado. Essas coisas custam dinheiro. Na gravação, Lúcia chegou correndo ao ouvir o barulho. Mas em vez de se preocupar com a escultura quebrada, que custara 4.000 euros, ela simplesmente abraçou Clara e disse: não aconteceu nada, amor. Foi só um acidente. Todo mundo quebra coisas às vezes. Seu papai te ama muito, mesmo quando alguma coisa quebra. Rafael assistiu à cena 3 vezes. Viu Lúcia limpar os cacos com cuidado, viu Clara gradualmente se acalmando, viu as duas conversando sobre como acidentes acontecem e não definem quem somos. Lúcia havia transformado um momento de trauma potencial em uma lição de autocompaixão. Naquela madrugada, Rafael não conseguiu trabalhar. Permaneceu na varanda do apartamento, olhando para a cidade adormecida e se perguntando quando exatamente havia se tornado o tipo de pai que uma criança de 5 anos temia decepcionar. Quando havia se transformado na versão do próprio pai que ele prometera, ainda adolescente, nunca ser. O telefone tocou às 2 da madrugada. Era Mariana ligando de Lisboa. Rafael, desculpa ligar tarde, confundi o fuso horário, disse ela, e sua voz soava distante, não apenas geograficamente. Tudo bem, como você está? Bem, adaptando. Escuta, sobre as ligações para Clara, tem sido difícil me organizar aqui. Novo trabalho, idioma diferente. Ela sente sua falta, Mariana. Pergunta por você todos os dias. Um silêncio longo do outro lado da linha. Eu sei, eu também sinto falta dela, mas é complicado. Ficar ligando só piora as coisas, para ela e para mim. Rafael fechou os olhos. Mariana estava se afastando definitivamente de Clara, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. O abandono estava acontecendo em câmera lenta, e ele era apenas uma testemunha impotente. A babá, nova como está? Está dando certo? Perguntou Mariana, mudando de assunto. Está, disse Rafael, e percebeu que era verdade. Clara gosta muito dela. Fico feliz. A Clara merece alguém que seja carinhosa com ela. A frase ficou suspensa no ar, carregada de acusações não verbalizadas. Mariana estava insinuando que ele não era carinhoso? Ou estava se referindo à própria ausência? Depois que desligou, Rafael permaneceu acordado até o amanhecer, assistindo aos vídeos das últimas semanas e confrontando uma verdade que preferia ignorar. Lúcia havia conseguido em 10 dias algo que ele não conseguira em 5 anos de paternidade. Ela havia feito Clara rir. Lúcia acordou às 5 da manhã, na kitnet abafada do Bela Vista, como fazia todos os dias desde que chegara a São Paulo 3 meses atrás.
O apartamento de 30 metros quadrados ficava no quarto andar de um prédio sem elevador, e da única janela ela conseguia ver apenas a parede do edifício vizinho. Era um contraste brutal com a casa onde havia morado a vida inteira em Maringá. 3 quartos, quintal com pés de manga e um silêncio que só o interior do Paraná sabia oferecer. Preparou um café simples enquanto ouvia o trânsito de São Paulo despertar do lado de fora. Tinha 2 horas até pegar o primeiro ônibus para a Vila Nova Conceição. Tempo suficiente para organizar os pensamentos e se preparar emocionalmente para mais um dia com Clara. A menina que havia ocupado um espaço em seu coração que ela pensava estar permanentemente fechado. Aos 48 anos, Lúcia carregava o peso silencioso de uma vida inteira dedicada aos outros. Havia começado a dar aulas aos 16 anos, numa escola rural, onde precisava caminhar 5 quilômetros diários para chegar. Durante 22 anos, educou centenas de crianças, coordenou projetos de alfabetização que ganharam reconhecimento estadual e se tornou referência em pedagogia na região. Mas nunca teve filhos próprios. Ainda tem tempo, filha, costumava dizer sua mãe, Dona Conceição, durante os domingos em família. Mas Lúcia sabia que não havia tempo. Havia namorado sério 2 vezes. Primeiro com João, professor de história que se mudou para Curitiba quando conseguiu concurso federal. Depois com Marco, agrônomo que a pediu em casamento, mas desistiu quando ela escolheu cuidar dos pais doentes em vez de se mudar para sua fazenda em Goiás. Você dá tanto amor para os filhos dos outros que esquece de cuidar da própria vida, dissera sua irmã Sandra durante o velório do pai, 6 meses atrás. As palavras tinham sido duras, mas não mentirosas. Lúcia havia sacrificado relacionamentos, oportunidades de carreira em capitais maiores, até mesmo a chance de formar uma família, para cuidar dos pais que envelheciam e da casa onde nascera. Quando o pai morreu de um infarto fulminante, seguido pela mãe 3 meses depois, morreu de desgosto, diziam os vizinhos. Lúcia se viu sozinha pela primeira vez na vida. A casa foi vendida para quitar dívidas médicas e ela ficou apenas com uma mala de roupas, alguns livros de pedagogia e uma economia de R$20 mil que planejava usar para começar uma nova vida. São Paulo havia sido uma escolha por eliminação. Sandra morava em Brasília com o marido militar e 2 filhos adolescentes, mas deixou claro que não havia espaço para mais uma pessoa na casa. Você é professora, Lúcia. Vai achar trabalho fácil em qualquer lugar, dissera. Mas ambas sabiam que não era tão simples. Aos 48 anos, com especialização em pedagogia, mas sem pós-graduação, Lúcia descobriu que o mercado educacional das grandes cidades era impiedoso com quem vinha do interior. Depois de 3 semanas de entrevistas frustradas em escolas particulares, onde sua experiência era considerada desatualizada, e públicas, onde os concursos exigiam títulos que ela não possuía, Lúcia aceitou a realidade. Precisava de qualquer trabalho que pagasse as contas enquanto se reorganizava. A agência de babás a recebeu com entusiasmo. Mulher madura, experiência com crianças, referências impecáveis. Você vai ser disputada pelas famílias ricas da Zona Sul, garantiu a coordenadora, uma mulher de 50 anos que mastigava chiclete durante toda a entrevista. O primeiro trabalho durou 15 dias. A patroa, esposa de um médico, cirurgião, demitiu Lúcia, porque ela havia dado banho na filha de 3 anos, usando shampoo comum, em vez do produto orgânico importado que custava R$200. O segundo durou 1 mês, até o pai descobrir que Lúcia deixava a criança assistir desenhos inadequados. Qualquer coisa que não fosse educativo estava vetado. Quando a agência ligou, oferecendo o trabalho na casa de Rafael, Lúcia hesitou. É um pai solteiro, executivo, muito exigente, explicou a coordenadora.
As 2 últimas babás não deram certo. Ele tem câmeras em todos os cômodos e monitora tudo, mas paga bem e a filha é educada. Lúcia aceitou porque precisava, mas na primeira semana percebeu que havia encontrado algo mais do que um emprego. Clara não era apenas uma criança educada. Era uma menina ferida, carente, que escondia sua dor atrás de uma obediência excessiva, que partia o coração de qualquer adulto minimamente sensível. Tia Lúcia, posso fazer uma pergunta? Clara havia perguntado no 3º dia, enquanto tomavam café da manhã. Claro, amor. Por que você não tem filhos? Você é tão boa cuidando das crianças. A pergunta havia atingido Lúcia como um soco no estômago. Como explicar para uma criança de 5 anos que a vida às vezes não sai como planejamos, que o amor pode vir no momento errado, que as responsabilidades podem se sobrepor aos sonhos, que nem sempre conseguimos equilibrar o que queremos com o que devemos fazer? Às vezes Deus tem outros planos para as pessoas, respondeu Lúcia, acariciando os cabelos de Clara. Talvez meu plano fosse cuidar de crianças especiais como você. Eu sou especial? Perguntou Clara, seus olhos se iluminando de uma forma que Lúcia não havia visto antes. Muito especial. A menina mais esperta e carinhosa que já conheci. Agora, 3 semanas depois daquela conversa, Lúcia sabia que havia se apaixonado por aquela criança de uma forma perigosa para alguém na sua posição. Clara havia preenchido um vazio que ela carregava há décadas, e a cada dia que passava era mais difícil manter a distância profissional que a situação exigia. Na véspera, Clara havia perguntado se Lúcia ficaria com ela para sempre. A pergunta ecoava na cabeça da babá enquanto tomava o ônibus lotado em direção à Vila Nova Conceição. Como responder a uma criança que já havia sido abandonada pela mãe, que quem cuidava dela era apenas uma funcionária, sujeita a ser dispensada a qualquer momento? Lúcia observava o movimento da cidade pela janela embaçada do ônibus e se perguntava se havia cometido um erro ao vir para São Paulo. Em Maringá, tinha uma carreira consolidada, uma casa própria, amizades de décadas. Aqui, era apenas mais uma migrante tentando reconstruir a vida numa metrópole que não perdoava fraquezas nem oferecia segundas chances facilmente. Mas quando pensava no sorriso de Clara ao vê-la chegar pela manhã, quando lembrava da forma como a menina se aconchegava ao seu lado para ouvir histórias, quando via o progresso sutil, mas constante na autoestima da criança, Lúcia sabia que não conseguiria abandonar aquela família quebrada, porque era isso que eles eram, percebera ela, uma família quebrada tentando se reconstruir. Rafael, com toda a sua rigidez e distanciamento, era um homem perdido que não sabia como demonstrar afeto. Clara era uma menina inteligente e sensível que estava aprendendo a associar amor com abandono. E ela, Lúcia, era uma mulher de meia idade que havia encontrado propósito em tentar curar feridas que reconhecia muito bem, porque carregava algumas parecidas. Desceu do ônibus na esquina da casa de Rafael às 7h40 da manhã, 15 minutos antes do horário habitual. Tinha planos para aquele dia. Há 3 noites, sonhava com a horta que sua mãe mantinha no quintal de casa e havia decidido que Clara precisava sujar as mãos na terra, plantar algo e ver crescer. Tinha comprado sementes de salsinha e manjericão no CEAGESP no fim de semana, junto com vasinhos de barro que custaram quase 1/10 de seu salário. Não sabia se Rafael aprovaria, mas estava disposta a correr o risco. Algumas coisas eram importantes demais para esperar permissão. A chuva de abril caía persistente sobre São Paulo quando Rafael chegou em casa naquela quinta-feira, carregando uma frustração que não conseguia nomear. A reunião com a diretoria havia sido um desastre. Os números do primeiro trimestre estavam abaixo das expectativas.
2 clientes importantes ameaçaram cancelar contratos, e o investidor japonês que ele cortejava há meses decidiu apostar na concorrência. Aos 40 anos, Rafael sentia pela primeira vez na carreira que poderia estar perdendo o controle. Subiu os 42 andares em silêncio, o elevator music ecoando inutilmente em seus ouvidos. Tudo o que queria era um banho quente, uma taça de vinho tinto e algumas horas debruçado sobre planilhas que fizessem sentido. Diferentemente do caos que sua vida pessoal havia se tornado desde a chegada de Lúcia, abriu a porta do apartamento e foi atingido por um aroma que o transportou instantaneamente para a infância. Manjericão fresco, terra molhada e algo que sua memória demorou alguns segundos para identificar: pão de açúcar caseiro. Sua avó materna costumava fazer esse pão nos domingos, antes de ela morrer quando ele tinha 12 anos. Papai! A voz alegre de Clara ecoou pelo corredor e ela apareceu correndo, ainda vestindo um avental pequeno cheio de terra e tinta. Vem ver o que fizemos! Vem ver! Vem ver! Rafael olhou para a filha e sentiu algo se deslocar no peito. Clara estava diferente. Seus olhos brilhavam com uma energia que ele não via há meses. Seus cabelos estavam bagunçados por baixo de um chapéu de palha improvisado e havia uma alegria genuína em seu sorriso que o deixou momentaneamente sem palavras. Clara, você está suja, disse ele automaticamente, mas a repreensão soou fraca até para seus próprios ouvidos. É terra boa, papai. A tia Lúcia disse que a gente só fica sujo de verdade quando faz coisa errada, mas quando planta a sujeira é de vida, disse Clara, puxando a mão dele em direção à varanda. Vem ver nossa horta. Na varanda gourmet que ele havia projetado para receber executivos em reuniões casuais, Rafael encontrou uma cena que o fez parar no meio do caminho. Lúcia estava ajoelhada no chão, ao lado de diversos vasinhos de barro alinhados contra a grade de vidro. Suas mãos estavam cobertas de terra. Ela usava a mesma camiseta velha que havia visto nas primeiras semanas e cantarolava baixinho enquanto regava mudas minúsculas com um regador improvisado de garrafa PET. Boa tarde, Sr. Rafael, disse ela, levantando-se e limpando as mãos no avental. Espero que não se importe com a bagunça. A Clara estava ansiosa para plantar alguma coisa e eu pensei que seria bom para ela ter contato com a terra. Rafael olhou ao redor. A varanda meticulosamente limpa estava tomada por vasos, saquinhos de terra, ferramentas de jardinagem improvisadas e pegadas pequenas de pés descalços no piso de porcelanato. Sua primeira reação foi de irritação. Aquele espaço custara R$ 50.000 para ser projetado e executado, mas algo na expressão expectante de Clara o fez hesitar. Papai, olha, essa aqui é salsinha, essa é manjericão e essa vai ser tomate cereja, explicou Clara, apontando para cada vaso com o entusiasmo de quem havia descoberto um tesouro. A tia Lúcia disse que em 1 mês a gente vai ter tempero fresquinho para a comida. E como vocês sabem que vai dar certo? Perguntou Rafael, genuinamente curioso, apesar do incômodo com a desordem. Porque plantamos com amor, respondeu Clara com a seriedade absoluta das crianças. A tia Lúcia disse que as plantas sentem quando a gente cuida delas de verdade. Rafael olhou para Lúcia, que corava ligeiramente. É uma forma de falar, né? Para ela entender a importância do cuidado, explicou a babá. Na verdade, a salsinha e o manjericão são bem resistentes. Crescem fácil, mesmo em apartamento. A tia Lúcia plantava com a mãe dela quando era pequena, acrescentou Clara. Elas tinham uma horta enorme, com tomate, alface, pimentão. Eu queria ter conhecido a vovó Conceição. Rafael sentiu algo estranho no estômago. Clara falava da mãe de Lúcia como se fosse família, com uma naturalidade que o desconcertou. Quando foi a última vez que ela havia mencionado a avó materna, que morava a apenas 20 quilômetros dali,
com essa mesma carinhosa nostalgia? Senhor Rafael, se preferir, posso retirar tudo amanhã, disse Lúcia, interpretando mal seu silêncio. Sei que não estava nos combinados, e talvez não seja apropriado para esse ambiente. Não, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. Pode deixar, mas vocês vão ter que cuidar direito. Não quero plantas mortas na varanda. O sorriso que iluminou o rosto de Clara foi como um soco no estômago. Quando foi a última vez que ele havia dito algo que a fizera sorrir assim? Vai dar certo, papai. A gente vai cuidar todo dia. A tia Lúcia disse que plantas são como pessoas, precisam de água, comida e carinho para crescer forte. Naquela noite, depois que Clara foi dormir e Lúcia arrumou a cozinha, Rafael se viu novamente sozinho com seus pensamentos e uma taça de vinho que permanecia intocada. Da janela do escritório, conseguia ver a varanda iluminada pela luz externa automática, com os pequenos vasos alinhados como soldadinhos verdes contra a imensidão cinzenta da cidade. Abriu o notebook e, por hábito, acessou o sistema de monitoramento. Mas, em vez de verificar a rotina do dia, se viu procurando por algo específico, o momento em que Lúcia e Clara haviam plantado a horta. A gravação mostrava uma cena que o tocou de forma inesperada. Clara ajoelhada ao lado de Lúcia, as duas com as mãos na terra, conversando sobre sementes e paciência. Lúcia explicava que cada plantinha tinha seu tempo para crescer, que algumas precisavam de mais sol, outras de mais sombra, mas todas precisavam ser cuidadas com constância. Tia Lúcia, você acha que minha mamãe vai gostar da horta quando ela voltar? Perguntou Clara no vídeo, suas pequenas mãos moldando terra ao redor de uma muda de manjericão. Rafael viu o rosto de Lúcia se contrair levemente, uma sombra de tristeza passando por seus olhos antes de ela responder. Tenho certeza que ela vai ficar muito orgulhosa de ver como você aprendeu a cuidar das plantas, amor. Era uma resposta cuidadosa, que não alimentava falsas esperanças, mas também não destruía os sonhos de uma criança. Rafael percebeu naquele momento que Lúcia sabia exatamente o que ele havia tentado esconder. Mariana não voltaria. Talvez não para Portugal, mas certamente não para a vida que havia abandonado. Continuou assistindo e viu Clara perguntando se Lúcia havia plantado com a própria mãe quando era pequena. A resposta veio carregada de uma nostalgia dolorosa que Rafael reconheceu em si mesmo. Plantava sim, minha mãe, sua vovó, Conceição. Dizia que a pessoa que planta uma semente sempre acredita no futuro, mesmo quando o presente está difícil, disse Lúcia no vídeo, suas mãos trabalhando automaticamente na terra enquanto falava. Ela morreu faz pouco tempo e eu trouxe algumas sementes das plantas dela para plantar aqui, para que um pedacinho dela continue vivo. Como assim, tia Lúcia? Essas sementes de manjericão vieram do pé que minha mãe plantou há 20 anos. Quando elas crescerem aqui, vão carregar um pouquinho da memória dela, da terra onde ela viveu, do amor que ela colocou no jardim. Clara havia ficado impressionada com a ideia. Então nossa horta vai ter memória? Vai ter. E quando você for grande e quiser plantar numa casa sua, pode levar sementes daqui. Aí a memória continua viajando. Rafael pausou o vídeo naquele momento, uma sensação estranha tomando conta do peito. Lúcia estava ensinando Clara sobre continuidade, sobre legado, sobre como o amor pode transcender ausências físicas. Era uma lição que ele mesmo nunca havia aprendido. Pegou o celular e, por impulso, ligou para Mariana. Eram quase 11 da noite em São Paulo, 5 da manhã em Lisboa. O telefone chamou várias vezes antes de ela atender. Voz embargada de sono. Rafael! O que aconteceu? Está tudo bem com a Clara? Está tudo bem. Desculpa ligar tarde. Ela plantou uma horta hoje. Estava muito empolgada. Pensei que você gostaria de saber.
Um silêncio longo do outro lado da linha. Ah, que bom, disse Mariana, mas sua voz soou distante, desinteressada. Rafael, eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Podemos conversar em outro momento? Claro, desculpa. Boa noite. Depois que desligou, Rafael ficou um longo tempo olhando para a tela preta do celular. Mariana havia se desligado completamente de Clara e ele estava sozinho para criar uma filha que merecia muito mais do que ele sabia dar. Pela primeira vez em meses, Rafael se perguntou se conseguiria ser suficiente para Clara. E pela primeira vez, admitiu para si mesmo que talvez precisasse aprender com Lúcia, não apenas sobre jardinagem, mas sobre como cultivar relacionamentos que crescem com paciência, cuidado e amor. O primeiro sinal de que algo estava diferente chegou através de uma ligação às 3 da madrugada. Rafael acordou sobressaltado com o toque insistente do celular, o nome Escola Clara piscando na tela. Seu coração disparou instantaneamente. Ligações de madrugada nunca traziam boas notícias. Alô? Atendeu, já saltando da cama. Senhor Rafael, aqui é a coordenadora pedagógica da escola. A Clara passou muito mal durante a noite. Está com febre alta e vomitando. Precisa buscar ela urgentemente. Rafael verificou o relógio. 3h15 da manhã. Clara havia dormido na escola depois de um acampamento organizado para as turmas do maternal e pré-escola, uma atividade que ele havia autorizado relutantemente, preocupado com questões de segurança e supervisão. Já estou indo. Como ela está agora? Chorando muito e chamando pela babá. Tentamos ligar para os números de emergência, mas... Entendi. Chego em 15 minutos. Rafael desligou e se vestiu às pressas, a mente correndo. Os números de emergência que ele havia fornecido à escola incluíam o seu, o da pediatra de Clara, e um terceiro, que até 3 meses atrás era o de Mariana, mas que ele havia substituído pelo de Lúcia, sem pensar muito sobre as implicações. Durante o trajeto até a escola, na Chácara Flora, Rafael tentou ligar para Lúcia. O telefone chamou várias vezes antes de uma voz sonolenta atender. Alô, senhor Rafael, o que aconteceu? A Clara passou mal na escola. Estou indo buscar ela. Você poderia vir para o apartamento? Ela está pedindo por você. Sem hesitar, Lúcia respondeu. Claro, já estou me arrumando. Precisa que eu traga alguma coisa? Remédio, chá? Não sei. Só vem, por favor. Encontrou Clara no consultório da enfermaria, encolhida em uma cadeira pequena demais para ela, vestindo o pijama do acampamento e tremendo de febre. Quando viu o pai, seus olhos se encheram de lágrimas. Papai, quero ir para casa. Cadê a tia Lúcia? Ela já vem, amor. Vamos para casa agora, disse Rafael, pegando Clara no colo pela primeira vez em meses. Ela estava quente como um forninho e seu corpinho pequeno parecia frágil demais contra o peito dele. No carro, Clara cochilou entre episódios de choro baixo e pedidos intermitentes por Lúcia. Rafael dirigia com uma mão no volante e outra constantemente verificando a temperatura da filha. Uma sensação de pânico crescendo no estômago. Não sabia lidar com criança doente. Não sabia reconhecer quando era grave ou quando era apenas um mal-estar passageiro. Lúcia chegou ao apartamento 20 minutos depois deles, carregando uma sacola de pano que cheirava a ervas medicinais. Estava sem maquiagem, com os cabelos presos em um rabo de cavalo apressado e usando uma camiseta desbotada, com calça jeans. Mas para Rafael, ela nunca havia parecido tão necessária. Como ela está? Perguntou Lúcia, largando a bolsa na entrada e indo direto para o quarto de Clara. Com febre. Vomitou 2 vezes desde que saímos da escola. Não para de chorar, disse Rafael, que seguiu Lúcia com a sensação de estar completamente perdido na própria casa. Oi, meu amor, disse Lúcia,
sentando-se na beira da cama, onde Clara estava encolhida sob o edredom. Não está se sentindo bem, né? Clara abriu os olhos inchados de choro e estendeu os bracinhos para Lúcia. Tia Lúcia, minha barriga dói e eu sinto muito frio. Vem aqui, vem no colo da tia, disse Lúcia, pegando Clara com uma naturalidade que Rafael invejou. Você comeu alguma coisa diferente no acampamento? Marshmallow, é muito marshmallow, murmurou Clara contra o pescoço de Lúcia. E refrigerante, a professora deixou. Lúcia olhou para Rafael com uma expressão que misturava compreensão e alívio. Intoxicação alimentar leve, muito açúcar e o estômago pequeno não aguentou. Vou fazer um chá de camomila e boldo. Em 2 horas ela estará melhor. Tem certeza? Não devíamos levar no hospital? Perguntou Rafael, ainda em pânico. Vamos observar. Se a febre não baixar em 1 hora ou se ela vomitar de novo, aí sim. Mas é indigestão, Sr. Rafael. Já vi muito isso. Lúcia havia trazido na sacola um termômetro digital, sachês de chá medicinal que ela mesma havia preparado e até um umidificador portátil. Transformou o quarto de Clara em uma pequena enfermaria caseira, regulando a temperatura, preparando compressas mornas e cantarolando baixinho enquanto a menina se aconchegava em seu colo. Onde você aprendeu tudo isso? Perguntou Rafael, observando Lúcia verificar a temperatura de Clara com movimentos precisos e experientes. 22 anos cuidando de criança em escola do interior. Lá não tinha enfermeira, não tinha médico perto. A gente aprendia a reconhecer o que era grave e o que era só mal-estar, explicou Lúcia, ajustando o travesseiro de Clara. Minha mãe também me ensinou muito. Ela criou 6 filhos praticamente sozinha. Rafael se sentou na poltrona do quarto de Clara, uma poltrona que ele nunca havia usado antes, e pela primeira vez observou realmente aquele espaço. Nas últimas semanas, o quarto havia se transformado. Desenhos coloridos decoravam uma parede inteira. Pequenos vasos com mudas da horta enfeitavam a janela. E livros infantis estavam espalhados sobre uma mesinha improvisada, onde antes só havia brinquedos organizados por categoria. Papai, murmurou Clara, que começava a relaxar no colo de Lúcia. Você pode dormir aqui hoje? Não quero ficar sozinha. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Clara nunca havia pedido isso antes. Na verdade, desde que Mariana foi embora, eles haviam desenvolvido uma rotina rigorosamente separada. Cada um em seu espaço, cada um lidando sozinho com seus medos noturnos. Eu posso dormir no sofá da sala, disse ele hesitante. Não, aqui no quarto. A tia Lúcia também pode ficar. Rafael olhou para Lúcia, que parecia constrangida com o pedido. Era quase 5 da manhã, ela morava longe e, tecnicamente, sua jornada de trabalho não incluía madrugadas cuidando de crianças doentes. Senhor Rafael, se preferir, posso chamar um táxi e ir para casa. Deixo ela com o senhor e volto de manhã cedo, ofereceu Lúcia. Não! A voz de Clara saiu mais alta do que o esperado. Tia Lúcia, não vá embora, por favor! O desespero na voz da filha fez algo se partir no peito de Rafael. Clara estava com medo, estava doente, e a única pessoa que conseguia acalmá-la era uma mulher que ele conhecia há apenas 1 mês. Pode ficar, disse. Rafael, se você não se importar, posso pagar as horas extras. Lúcia sorriu pela primeira vez naquela noite. Não é questão de dinheiro, Sr. Rafael. A Clara precisa se sentir segura. Improvisaram uma cama no chão com colchões e travesseiros. Clara insistiu em ficar no meio, entre o pai e Lúcia. Rafael se deitou ainda vestindo a calça social e camisa social que havia colocado às pressas, sentindo-se ridiculamente formal para aquela situação íntima e improvisada. Tia Lúcia, sussurrou Clara na escuridão. Conta aquela história da princesa que plantava flores mágicas? Qual delas?
A que curava animais feridos? Ou a que fazia chover em época de seca? A que fazia chover. Gosto dessa. Rafael fechou os olhos e ouviu Lúcia começar uma história que ele tinha certeza de que ela estava inventando na hora. Era sobre uma princesa que morava em um reino onde havia parado de chover há 3 anos e que descobriu que suas lágrimas de compaixão pelos súditos tinham o poder de fertilizar a terra. A voz suave de Lúcia, o calor do corpinho de Clara se acalmando ao seu lado, o cheiro de camomila que ainda pairava no ar, tudo aquilo criava uma sensação de proteção e intimidade que Rafael não experimentava desde a própria infância. Quando acordou, já eram 9 da manhã e Clara dormia profundamente, sua respiração regular e a temperatura corporal visivelmente normalizada. Lúcia estava acordada, observando a menina com uma ternura que fez Rafael entender algo fundamental. Aquela mulher amava sua filha, não como funcionária, não como cuidadora profissional, mas com o amor incondicional de quem tinha escolhido aquela criança como sua. Ela está melhor, sussurrou Lúcia quando percebeu que Rafael havia acordado. Você ficou acordada a noite toda? Cochilei um pouco, costume de mãe, disse Lúcia, e então corou, profundamente. Desculpa, não quis dizer. É força de expressão. Mas Rafael havia entendido perfeitamente. E pela primeira vez, desde que Clara nascera, não se sentiu sozinho na responsabilidade de cuidar dela. O café da manhã daquela sexta-feira foi diferente de todos os outros que Rafael podia lembrar. Clara estava completamente recuperada, brincando com pedacinhos de pão de queijo que Lúcia havia preparado enquanto contava detalhes animados do acampamento que na noite anterior haviam resultado em mal-estar. A luz natural que entrava pelas grandes janelas do apartamento parecia mais dourada, e havia uma sensação de aconchego que Rafael não conseguia explicar. A professora disse que quem comesse mais marshmallow ganhava um prêmio, explicava Clara, gesticulando com as mãos pequenas meladas de geleia. Aí eu comi 12. O João comeu 15 e passou mal também, mas ele não vomitou que nem eu. E agora você já sabe que não deve exagerar nas guloseimas, né? Disse Lúcia, limpando carinhosamente o rosto de Clara com uma guardanapo. Nosso corpo é que nem as plantinhas da horta, precisa de alimento bom para crescer forte. Rafael observava a interação das duas enquanto tomava o café coado que Lúcia havia preparado. Infinitamente melhor que as cápsulas Express que ele consumia mecanicamente todas as manhãs. Havia algo hipnótico na paciência com que Lúcia tratava cada pergunta de Clara, na forma como transformava até mesmo uma indigestão em lição de vida. Papai, você já foi acampar? Perguntou Clara, virando-se para ele com os olhos brilhantes de curiosidade. A pergunta pegou Rafael desprevenido. Ele havia crescido em um ambiente onde aventuras ao ar livre eram consideradas perda de tempo, onde fins de semana eram ocupados com aulas extras de inglês e alemão. Sua única lembrança próxima de acampamento era uma viagem de negócios para uma empresa de tecnologia no interior de São Paulo, onde havia dormido em um hotel-fazenda que simulava experiência rural para executivos urbanos. Não, amor. Nunca acampei, admitiu ele, e percebeu que havia algo melancólico em sua própria voz. Nunca? Clara parecia genuinamente chocada, nem quando era criança, nem com o vovô. Rafael trocou um olhar rápido com Lúcia, que discretamente continuou organizando a cozinha para dar privacidade à conversa. Seu pai, Klaus Mendes, era engenheiro alemão que havia emigrado para o Brasil nos anos 1970 e construído uma carreira sólida, mas rigidamente estruturada. Demonstrações de espontaneidade ou atividades que não tivessem propósito educativo claro eram vistas como desperdício. O vovô Klaus não gostava muito de aventuras, explicou Rafael, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele achava importante estudar e trabalhar sempre. Que pena, disse Clara, com a sinceridade brutal das crianças.
A tia Lúcia acampava sempre com a família dela quando era pequena. Ela contou que eles faziam fogueira e ficavam olhando as estrelas. Rafael olhou para Lúcia, que corava ligeiramente. Era tradição lá em casa. Todo julho, quando terminavam as aulas, a gente ia para uma chácara de uns parentes em Londrina. As crianças dormiam em barracas no quintal, os adultos ficavam até tarde conversando ao redor do fogo. Deve ter sido bonito, disse Rafael, e percebeu que havia inveja em sua voz. Foi. Eram os momentos mais felizes do ano, respondeu Lúcia, uma sombra de nostalgia passando por seus olhos. Minha mãe dizia que criança precisa de memória boa da família, que essas lembranças são que sustentam a pessoa na vida adulta quando as coisas ficam difíceis. As palavras de Lúcia ecoaram na cabeça de Rafael como um diagnóstico doloroso. Que memórias boas da família ele tinha para sustentar? Jantares silenciosos, fins de semana em museus educativos, elogios condicionados a notas escolares perfeitas. Que memórias boas estava criando para Clara? Papai, a gente podia acampar um dia? Eu, você e a tia Lúcia? Perguntou Clara, com aquela esperança radiante que só as crianças conseguem manter diante da possibilidade de aventura. Eu não sei nada sobre acampamento, Clara. Não saberia como organizar, disse Rafael, genuinamente perdido. Mas a tia Lúcia sabe, ela pode ensinar a gente. Rafael olhou para Lúcia, que parecia constrangida por ter se tornado involuntariamente o centro da conversa. Havia algo vulnerável em sua expressão, como se ela também precisasse daquela possibilidade de aventura, daquela chance de reviver memórias felizes que talvez estivessem guardadas há tempo demais. Seria legal, disse Lúcia hesitante. Tem lugares bonitos perto de São Paulo, Campos do Jordão, Cunha, lugares seguros para criança com estrutura. Então a gente vai. Quando? Neste fim de semana? A animação de Clara era contagiante. Calma, filha, essas coisas precisam de planejamento, disse Rafael, sua natureza controladora reassumindo automaticamente. Mas enquanto dizia isso, uma parte dele, uma parte que havia sido sufocada há décadas por planilhas e metas de produtividade, sussurrava que talvez Clara estivesse certa. Talvez algumas das melhores coisas da vida fossem aquelas que aconteciam sem tanto planejamento. O telefone de Rafael tocou, interrompendo o momento. Era Marcos, seu sócio na empresa, com notícias sobre a reunião com investidores marcada para segunda-feira. Rafael, precisamos nos reunir hoje à tarde. Os coreanos mudaram as condições do acordo e temos que reformular toda a proposta, disse Marcos, sem preâmbulos. Rafael olhou para Clara, que terminava o café da manhã com Lúcia, e sentiu pela primeira vez na carreira uma resistência visceral à ideia de trabalhar no fim de semana. Não posso hoje, Marcos. Clara passou mal ontem à noite. Ainda está se recuperando. Então traga ela para o escritório. Ou deixa com a babá e vem. É importante, cara. Rafael terminou a ligação sem dar uma resposta definitiva e encontrou 2 pares de olhos observando-o expectativamente. Clara havia parado de comer e Lúcia fingia organizar pratos já organizados, mas ambas claramente haviam ouvido a conversa. Você precisa trabalhar hoje, papai? Perguntou Clara, e havia algo resignado em sua voz que partiu o coração de Rafael. Talvez. Surgiu um problema na empresa. Tudo bem, disse Clara, baixando os olhos para o prato. Eu entendo. Trabalho é importante. A frase saiu da boca de uma criança de 5 anos com uma maturidade forçada que fez Rafael se dar conta de algo terrível. Clara estava aprendendo a aceitar o abandono como normal. Estava se preparando aos 5 anos para uma vida inteira de segundos lugares na agenda de pessoas que deveriam priorizá-la. Sabe de uma coisa? Disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. O trabalho pode esperar até segunda-feira. Que tal aproveitar que você está melhor e ir ao parque?
O rosto de Clara se iluminou instantaneamente. Sério? Podemos levar a bola nova e dar comida para os patos? Podemos e podemos conversar sobre esse acampamento, disse Rafael, olhando para Lúcia. Se a Lúcia topar nos ensinar. O sorriso que se abriu no rosto de Lúcia foi como o sol nascendo. Claro que topo. Vai ser uma aventura e tanto. Enquanto se preparavam para sair, Rafael ligou de volta para Marcos. Não vou poder hoje. Reagenda para segunda de manhã. Rafael, você está maluco? Isso é uma negociação de 8 dígitos. E minha filha é a pessoa mais importante da minha vida, respondeu Rafael, surpreendendo-se com a firmeza da própria voz. Segunda-feira a gente resolve. Depois que desligou, Rafael viu Lúcia observando-o com uma expressão que ele não soube decifrar. Havia aprovação ali, mas também algo mais profundo. Esperança, talvez. Foi a primeira vez que ouvi o senhor dizer isso, disse ela baixinho, enquanto Clara corria para pegar a jaqueta. O quê? Que a Clara é a pessoa mais importante da sua vida. Ela precisa ouvir essas coisas. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a observação. Quando foi a última vez que havia verbalizado seus sentimentos por Clara? Quando foi a última vez que havia verbalizado sentimentos, ponto. Você tem razão, disse ele. Tenho muito que aprender sobre ser pai. Todo pai tem, respondeu Lúcia. A diferença é quem se permite aprender e quem acha que já sabe de tudo. Naquele momento, Rafael entendeu que Lúcia não estava apenas cuidando de Clara. Ela estava pacientemente ensinando a ele como construir a família que sua filha merecia ter. 3 semanas depois da conversa sobre acampamento, Rafael se encontrava em uma loja de equipamentos esportivos no shopping Morumbi, completamente perdido entre barracas, sacos de dormir e lanternas com especificações técnicas que pareciam mais complexas que os softwares que ele desenvolvia. Clara corria entre os corredores, testando mochilas e fazendo perguntas a um vendedor que claramente se divertia com o entusiasmo da menina. Papai, esta aqui é perfeita. Olha, tem um desenho de borboleta, gritou Clara, arrastando uma mochila quase do tamanho dela. Muito grande, amor. Você não vai conseguir carregar, disse Rafael, mas sua voz carregava uma ternura que ele mesmo notou. Nas últimas semanas, algo fundamental havia mudado em sua forma de se relacionar com Clara. As palavras saíam mais naturais, os gestos eram menos calculados. Lúcia apareceu segurando uma lista manuscrita e sorrindo diante da cena. Encontrou alguma coisa boa? Encontramos tudo, exceto um pai que saiba o que está fazendo, admitiu Rafael. Tenho medo de esquecer algo essencial e a Clara passar frio ou fome no meio do mato. Vai dar tudo certo. É só um fim de semana em Campos do Jordão, não uma expedição ao Himalaia, riu Lúcia. Além do mais, escolhi uma pousada com chalés que tem estrutura completa. A gente vai acampar no quintal, numa boa. Rafael suspirou, aliviado. Quando Clara sugeriu o acampamento, ele havia imaginado noites dormindo no chão de uma floresta, sem banheiro ou eletricidade. A ideia de chalés com infraestrutura o tranquilizava imensamente, embora uma parte dele se sentisse covarde por precisar desse conforto. A tia do parque disse que ver estrela no interior é diferente de ver na cidade, comentou Clara, que havia feito amizade com uma senhora no Parque Ibirapuera durante suas visitas regulares das últimas semanas. Disse que lá dá para ver a Via Láctea. É verdade, confirmou Lúcia. Onde eu cresci, no Paraná, a noite era tão escura que as estrelas pareciam diamantes. Aqui em São Paulo, a gente mal consegue ver alguma coisa com tanto prédio e luz artificial. Rafael tentou se lembrar da última vez que havia olhado para o céu noturno com atenção. Não conseguiu. Sua rotina envolvia sair de casa, quando ainda estava escuro,
e voltar quando já era noite, mas sempre sob a iluminação artificial da cidade, quando foi a última vez que havia parado para observar qualquer coisa natural. Compraram o essencial: sacos de dormir, lanternas, uma barraca pequena que Rafael insistiu em testar ali mesmo na loja, para desespero do vendedor, e roupas apropriadas para o frio da montanha. Clara escolheu uma mochila menor com desenhos de passarinhos e Rafael se pegou comprando muito mais coisas do que o necessário, reflexo de uma ansiedade que ele não sabia nomear. Na sexta-feira à noite, véspera da viagem, Rafael teve sua primeira crise real de pânico paternal. E se Clara se machucasse? E se ela odiasse a experiência? E se ele próprio fosse um desastre completo como companheiro de aventura? Ligou para Lúcia 3 vezes com dúvidas sobre o que levar, até ela sugerir com paciência infinita que eles se encontrassem para revisar juntos as bagagens. «Senhor Rafael, o senhor está mais nervoso que a Clara», observou Lúcia quando eles se sentaram na sala para conferir as mochilas pela 3ª vez. «É normal ficar ansioso na primeira vez, mas acampamento é para relaxar, não para se estressar». «Nunca fiz nada assim», admitiu. «Rafael, minha infância foi muito estruturada, hotéis 5 estrelas, restaurantes com cardápio fixo, passeios culturais com horário marcado, não sei improvisar». «Mas a Clara sabe», disse Lúcia. «Criança é mestre em improvisar. A gente só precisa seguir o ritmo dela». Clara apareceu na sala, vestindo o pijama novo que havia escolhido especialmente para a viagem, um conjunto rosa com desenhos de fogueiras e estrelas. «Papai, você acha que vamos conseguir fazer fogo de verdade?» «A pousada tem uma área preparada para isso. Vamos tentar», prometeu Rafael, embora não fizesse ideia de como acender uma fogueira. «A tia Lúcia sabe. Ela aprendeu com o avô dela quando era pequena», disse Clara, se aconchegando entre os dois no sofá. «Conta pra gente, tia Lúcia». Lúcia sorriu, uma expressão nostálgica tomando conta de seu rosto. «Meu avô Antônio era italiano, veio para o Brasil bem jovem. Ele tinha uma pequena propriedade rural, e todo inverno a gente se reunia para fazer polenta na fogueira. Ele dizia que fogo feito com as próprias mãos esquenta não só o corpo, mas também o coração». «Eu quero que meu coração fique quentinho também», disse Clara bocejando. Rafael carregou Clara para o quarto, e pela primeira vez em semanas, ela pediu para ele contar uma história em vez de Lúcia. Sentado na beira da cama, ele improvisou uma narrativa sobre uma família que descobria um tesouro escondido numa montanha mágica, onde as estrelas eram tão brilhantes que iluminavam o caminho dos aventureiros. «Papai, essa história é nossa viagem?» perguntou Clara, os olhos já pesados de sono. «Pode ser», respondeu Rafael. «Vamos descobrir juntos». Na manhã de sábado, eles partiram cedo para Campos do Jordão. Rafael dirigia seu SUV alemão, que ele havia comprado por questões de segurança e status, mas que pela primeira vez seria usado para uma aventura familiar real. Clara ia no banco de trás, cantarolando músicas que Lúcia havia ensinado, enquanto Lúcia navegava e apontava paisagens interessantes pelo caminho. «Olha, Clara, vacas!» gritou Lúcia quando passaram por uma fazenda na beira da estrada. «Quantas? Vou contar», disse Clara, colando o rosto na janela. Rafael sorriu, ouvindo a empolgação da filha com coisas simples que ele havia deixado de notar há décadas. Quando foi a última vez que havia prestado atenção numa paisagem rural? Quando foi a última vez que havia saído de São Paulo sem compromissos profissionais? A pousada ficava numa área montanhosa cercada de pinheiros, com chalés de madeira espalhados por um terreno amplo, onde outras famílias já haviam armado barracas e acendido fogueiras. Era rústico, mas aconchegante, e Rafael se surpreendeu ao sentir uma tranquilidade imediata ao desligar o motor do carro. «É aqui mesmo! É lindo!» gritou Clara, saltando do carro antes que Rafael tivesse desafivelado o cinto de segurança. «Devagar, Clara. Cuidado com...»
Rafael começou, mas Lúcia colocou a mão suavemente em seu braço. Deixa ela explorar um pouco, aqui é seguro, disse Lúcia. O senhor precisa relaxar também. Rafael respirou fundo e, pela primeira vez em meses, permitiu que Clara corresse livremente sem sua supervisão constante. Observou a filha, descobrindo pedras interessantes, perseguindo borboletas e fazendo perguntas para outros hóspedes sobre suas barracas e equipamentos. Armaram a barraca juntos no gramado ao lado do chalé, mais por diversão que por necessidade, já que dormiriam nas camas confortáveis do quarto. Rafael se atrapalhava com as instruções e as varas de sustentação, mas Clara achava hilário e Lúcia ajudava com paciência, ensinando nós e técnicas que ela aprendera décadas antes. Pronto, nossa primeira casa construída em família, anunciou Clara quando terminaram, batendo palmas. Rafael olhou para a barraca, torta, com uma lateral mais baixa que a outra e uma das cordas visivelmente mal amarrada. Era imperfeita, amadora, completamente diferente dos padrões de excelência que ele aplicava a tudo na vida. Mas Clara estava radiante de orgulho. Lúcia sorria com satisfação, e ele próprio sentia uma estranha sensação de conquista. Ficou perfeita, disse ele, e percebeu que não estava mentindo. Aquela tarde, pela primeira vez em décadas, Rafael Mendes se permitiu não ter controle sobre nada e descobriu que o mundo não desabava quando ele parava de tentar comandar cada segundo da própria vida. A fogueira crepitava suavemente no centro do círculo de pedras que eles haviam construído juntos durante a tarde. O céu de Campos do Jordão estava mais límpido do que qualquer coisa que Rafael pudesse lembrar de ter visto, pontilhado de estrelas que pareciam ter sido polidas individualmente. Clara estava sentada no colo de Lúcia, enrolada em um cobertor xadrez, com os olhos fixos nas chamas dançantes. "Papai, as estrelas aqui são diferentes mesmo", suspirou Clara, apontando para cima. "Tem muito mais que na cidade." Rafael levantou os olhos e sentiu algo se mover no peito. A Via Láctea se estendia como uma ponte brilhante pelo céu escuro, e por alguns momentos ele se esqueceu completamente de planilhas, reuniões e metas trimestrais. Quando foi a última vez que havia se permitido simplesmente contemplar? Meu avô costumava dizer que cada estrela era o sonho de alguém que havia se tornado realidade, disse Lúcia, sua voz suave na quietude da noite. E que quando a gente olhava para o céu, estava vendo todos os sonhos que já se tornaram verdade na história do mundo. "E aquelas estrelas ali?" perguntou Clara, apontando para um conjunto particularmente brilhante. "Aquelas devem ser sonhos muito especiais, sonhos de família, de amor, de pessoas que encontraram sua felicidade", respondeu Lúcia, e Rafael notou que ela o olhava de relance ao dizer isso. Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo crepitar do fogo e pelos sons distantes da natureza. Rafael mexia as brasas com um graveto, hipnotizado pelo movimento das chamas, quando Clara fez uma pergunta que o atingiu como um raio. "Tia Lúcia, por que você nunca se casou?" Rafael sentiu Lúcia enrijecer ligeiramente ao lado dele. Era uma pergunta inocente, feita com a curiosidade natural de uma criança, mas que tocava em territórios privados que ele mesmo nunca havia tido coragem de explorar. É complicado, amor", disse Lúcia depois de alguns segundos. "Às vezes a vida toma rumos que a gente não planeja. Mas você é tão boa cuidando das pessoas, seria uma mãe perfeita", insistiu Clara, com aquela honestidade brutal das crianças. Rafael viu lágrimas se formarem nos olhos de Lúcia à luz da fogueira. Ela tentou disfarçar, virando o rosto para mexer no cobertor de Clara, mas ele havia percebido. "Clara, vamos deixar a Lúcia em paz", disse Rafael gentilmente. "Algumas perguntas são muito pessoais." "Não, está tudo bem", disse Lúcia, respirando fundo. "A Clara tem direito de perguntar.
É que eu sempre quis ter filhos, mas acabou não acontecendo. Tive que cuidar dos meus pais quando eles ficaram doentes, e o tempo passou. Quando me dei conta, já era tarde. Tarde como? Perguntou Clara. Tarde para encontrar alguém especial, tarde para construir uma família. Essas coisas têm tempo certo, e o meu passou, explicou Lúcia, sua voz carregada de uma melancolia que Rafael reconheceu em si mesmo. Mas você tem a gente agora, disse Clara, virando-se no colo de Lúcia para abraçá-la. Você é família da gente. Rafael viu Lúcia fechar os olhos e abraçar, Clara como se estivesse segurando algo precioso que poderia desaparecer a qualquer momento. Naquele instante, ele entendeu algo que o emocionou profundamente. Lúcia amava Clara, como se fosse sua filha biológica. E Clara a amava de volta com a mesma intensidade. É verdade, disse Rafael, surpreendendo a si mesmo. Você faz parte da nossa família agora. Os olhos de Lúcia encontraram os seus por cima da cabeça de Clara, e havia uma vulnerabilidade ali que o tocou de forma inesperada. Quantas pessoas passavam pela vida inteira sem encontrar alguém que as amasse incondicionalmente? Quantas mulheres como Lúcia, com tanto amor para dar, ficavam sozinhas por causa das circunstâncias cruéis da vida? Papai, disse Clara, se virando para ele, você ainda ama a mamãe? A pergunta veio do nada e atingiu Rafael como um soco no estômago. Ele olhou para as chamas, ganhou tempo mexendo as brasas, tentando formular uma resposta honesta, mas apropriada para uma criança de 5 anos. Eu amei muito a mamãe, mas às vezes as pessoas que se amam descobrem que não conseguem mais viver juntas. É triste, mas acontece, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. A mamãe não me ama mais? Perguntou Clara, sua voz se tornando menor. Rafael sentiu o estômago se apertar. Era a pergunta que ele mais temia, porque não sabia como respondê-la sem mentir ou magoar ainda mais a filha. Sua mãe ama você, Clara. Só que, às vezes, os adultos ficam confusos e fazem escolhas que machucam as pessoas que amam. Não é culpa sua, nunca foi culpa sua, disse Rafael, e percebeu que estava falando tanto para Clara quanto para si mesmo. Eu fiz alguma coisa errada para ela ir embora? Não, amor. Você nunca fez nada errado. Você é perfeita do jeito que é, disse Rafael, e sua voz saiu embargada. A mamãe que perdeu a chance de ver como você é incrível. Lúcia estendeu a mão livre e tocou suavemente o braço de Rafael. Era um gesto simples, mas carregado de compreensão e apoio. Naquele momento, ele se sentiu menos sozinho do que havia se sentido em meses. Tia Lúcia não vai embora, né, papai? Perguntou Clara, aconchegando-se mais no colo de Lúcia. Rafael olhou para Lúcia, que o observava expectativamente. Era uma pergunta carregada de esperança e medo, feita por uma criança que já havia experimentado abandono demais para sua idade. Se depender de mim, não, disse Rafael, e percebeu que estava fazendo uma promessa não apenas para Clara, mas para Lúcia também. A Lúcia sempre terá lugar na nossa família. As lágrimas que Lúcia havia tentado conter finalmente escorreram silenciosamente por suas bochechas. Obrigada, murmurou ela quase inaudivelmente. Ficaram ali até tarde, conversando sobre estrelas, contando histórias e rindo de piadas bobas de Clara. Rafael descobriu que Lúcia tinha um senso de humor sutil e inteligente, que ela sabia imitações hilariantes de animais e que conhecia canções de roda que ele mesmo havia cantado na infância, mas havia esquecido completamente. Quando finalmente se recolheram ao chalé, Clara insistiu que os 3 dormissem no mesmo quarto. Como numa festa do pijama, explicou ela, arrastando colchões para formar uma grande cama no chão. Deitado no escuro, ouvindo a respiração tranquila de Clara entre ele e Lúcia,
Rafael pensou na família estranha e improvável que eles haviam se tornado. Não era o que ele havia planejado para sua vida. Não seguia nenhum manual de paternidade ou relacionamentos convencionais. Mas era real, era carinhoso, e pela primeira vez em meses ele se sentia em casa. Antes de adormecer, ouviu Lúcia sussurrar no escuro. Obrigada por me deixar fazer parte disso. Obrigado por nos ensinar a ser família, respondeu ele, e percebeu que nunca havia dito algo tão verdadeiro em toda a sua vida. Do lado de fora, o fogo havia se reduzido a brasas que brilhavam suavemente na escuridão, como pequenas estrelas terrestres guardando os sonhos que finalmente começavam a se tornar realidade. 6 meses depois do primeiro acampamento, Rafael estava em seu escritório revisando contratos quando ouviu risos ecoando pela casa. Era uma quinta-feira à tarde de setembro e ele havia conseguido sair mais cedo do trabalho. Algo que se tornara cada vez mais frequente, desde que descobrira que ser presente na vida de Clara valia mais que qualquer reunião ou meta de faturamento. Seguiu o som das gargalhadas até a varanda, onde encontrou uma cena que o fez parar na porta para simplesmente observar. Clara e Lúcia estavam ajoelhadas ao lado da horta que havia se transformado em um pequeno jardim exuberante. As plantas de manjericão tinham crescido tanto que pareciam pequenos arbustos. Os tomates cereja pendiam vermelhos e brilhantes, e havia novas adições, pimentões coloridos, alface crespa e até um pé de morangos que Clara havia insistido em plantar. Tia Lúcia, olha só, o tamanho desse tomate! Gritava Clara, segurando um fruto particularmente grande. Ele cresceu do tamanho da minha unha até ficar maior que meu punho. E olha como está vermelhinho e perfeito, disse Lúcia, com aquele orgulho maternal que Rafael havia aprendido a reconhecer. Você cuidou dele direitinho desde sementinha. Este tomate é seu bebê. Clara riu da comparação e correu para mostrar a descoberta ao pai. Papai, meu primeiro tomate gigante, a gente pode comer ele no jantar? Claro que podemos, disse Rafael, ajoelhando-se para ficar na altura de Clara e examinar o tomate como se fosse uma descoberta científica, revolucionária. Está perfeito mesmo. Você é uma excelente jardineira. O sorriso que se abriu no rosto de Clara foi como o sol nascendo. Nos últimos meses, Rafael havia se tornado especialista em provocar esse sorriso, e cada vez que conseguia, sentia uma satisfação que nenhum contrato milionário jamais havia proporcionado. A tia Lúcia disse que quando a gente planta alguma coisa e cuida com carinho, a natureza retribui dando frutos ainda melhores, disse Clara, repetindo as palavras de Lúcia com a seriedade de quem compartilha uma filosofia profunda. Rafael olhou para Lúcia, que organizava ferramentas de jardim com movimentos precisos e carinhosos. Ela estava usando um vestido florido simples e um avental que Clara havia escolhido para ela em uma loja infantil. Um avental rosa com desenhos de borboletas que contrastava lindamente com sua personalidade serena. É verdade, disse Rafael. A Lúcia tem razão sobre muitas coisas. Lúcia corou ligeiramente, como sempre fazia quando recebia elogios. Nos últimos meses, Rafael havia descoberto dezenas de qualidades admiráveis naquela mulher. Sua paciência infinita, sua sabedoria prática, sua capacidade de encontrar alegria em coisas simples e, principalmente, sua habilidade de amar incondicionalmente uma criança que não havia gerado, mas que havia escolhido, como sua. Senhor Rafael, tem uma coisa que eu queria conversar com o senhor, disse Lúcia, com aquele tom cuidadoso que usava quando ia abordar assuntos delicados. Pois não. Clara, por que você não vai lavar esse tomate para mostrar para a Dona Maria? Sugeriu Rafael, referindo-se à porteira do prédio que havia se tornado uma admiradora fervorosa dos produtos da horta de Clara. Depois que Clara saiu animada com sua missão, Rafael se sentou em uma das cadeiras da varanda ao lado de Lúcia.
A vista de São Paulo se estendia diante deles, mas sua atenção estava completamente focada na mulher que havia transformado sua vida, sem ele perceber exatamente quando ou como isso havia acontecido. É sobre a escola da Clara, começou Lúcia. A coordenadora pedagógica pediu para conversar comigo sobre o progresso dela. Parece que ela está diferente. Rafael sentiu o estômago se apertar. Diferente como? Algum problema? Não, pelo contrário, sorriu Lúcia. Ela está mais comunicativa, mais confiante, participativa nas atividades. A professora disse que ela estava muito tímida no início do ano, mas agora é uma das crianças mais engajadas da turma. Rafael respirou aliviado, mas também se sentiu tocado. Ele havia notado as mudanças em Clara, os risos mais frequentes, a facilidade maior para fazer amigos, a coragem de experimentar coisas novas. Mas não havia percebido que elas eram tão evidentes a ponto de a escola comentar. A coordenadora perguntou o que mudou na rotina dela em casa, continuou Lúcia. E eu não soube exatamente o que responder, porque mudou muita coisa, né? Rafael assentiu, pensando nos últimos meses. Ele havia começado a chegar mais cedo do trabalho, participava das brincadeiras de Clara, havia aprendido a cozinhar receitas simples nos fins de semana, levava a filha ao parque regularmente e, mais importante, havia aprendido a demonstrar afeto sem medo de parecer fraco ou inadequado. Mudou tudo, admitiu Rafael, e foi graças a você. Não foi só eu, disse Lúcia baixando os olhos. O senhor também mudou muito. A Clara percebe quando o pai está presente de verdade, não apenas fisicamente. Ficaram em silêncio confortável por alguns momentos, observando a cidade que se estendia lá embaixo. Rafael pensou em como sua vida havia sido diferente apenas um ano atrás. Apartamento silencioso, relacionamento inexistente com a filha, coração blindado contra qualquer tipo de vulnerabilidade emocional. Lúcia, disse ele de repente virando-se para olhá-la. Nos olhos, eu preciso falar uma coisa. Ela o olhou expectativamente, uma leve preocupação cruzando seu rosto. Eu nunca agradeci adequadamente por tudo que você fez por nós, pela Clara e por mim, disse Rafael, sentindo a voz tremer ligeiramente. Você não apenas cuidou da minha filha, você me ensinou a ser pai, me ensinou a ser humano de novo. Lágrimas se formaram nos olhos de Lúcia. Senhor Rafael. Não, ele a interrompeu gentilmente. Deixa eu terminar. Quando você chegou aqui, eu era um homem amargurado, perdido, que estava criando uma filha com medo constante de decepcionar. Você trouxe luz para esta casa, trouxe amor, paciência, alegria, trouxe vida. A Clara é uma criança especial. Qualquer pessoa se apaixonaria por ela, disse Lúcia, tentando minimizar seu próprio papel. Mas não é só isso, disse Rafael, respirando fundo antes de continuar. É que, nos últimos meses, eu me apaixonei por vocês duas, pela família que a gente se tornou, e eu não quero que isso mude nunca. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Lúcia o observava com os olhos marejados, como se estivesse processando palavras que ela não esperava ouvir. Eu também me apaixonei, sussurrou ela finalmente. Pela Clara, por esta casa, por vocês. Naquele momento, Clara voltou correndo para a varanda, interrompendo o momento íntimo com sua energia contagiante. A Dona Maria disse que nosso tomate é o mais bonito que ela já viu e perguntou se a gente pode ensinar ela a fazer uma horta também, anunciou Clara, completamente alheia à intensidade emocional que havia passado entre os adultos segundos antes. Claro que podemos, disse Rafael, pegando Clara no colo e olhando por cima da cabeça dela para Lúcia. A gente pode ensinar tudo o que aprendemos sobre plantar e cuidar das coisas que a gente ama.
Lúcia sorriu através das lágrimas, entendendo perfeitamente a dupla mensagem nas palavras de Rafael. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Rafael e Lúcia ficaram conversando até tarde na sala, planejando não apenas o futuro da horta, mas o futuro da família que haviam construído sem perceber. Não era o que nenhum dos dois havia planejado para suas vidas, mas era exatamente o que seus corações haviam estado procurando sem saber. Do lado de fora, São Paulo continuava sua agitação eterna, mas dentro daquele apartamento que um dia fora frio e silencioso, agora ecoavam risos, esperanças e o amor de três pessoas que haviam aprendido que família não é apenas sobre laços de sangue. É sobre escolher amar e cuidar uns dos outros todos os dias, como plantas que crescem fortes quando regadas com dedicação e carinho. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente. Eu assisti até aqui e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.